Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Cleberson, para quem não me conhece, Cleberson Batista Lima. Eu venho criar esse canal, já tem alguns dias, eu estou com essa ideia de criar esse canal para falar de várias coisas a respeito sobre política, dia a dia e principalmente palavra de Deus. Mas hoje o assunto que eu vou abordar junto com vocês vai ser política. Hoje é dia 31 de outubro e um dia após a eleição. Uns estão felizes, outros estão tristes, outros estão desanimados, outros estão desesperados. E como cristão eu vim dar os meus 5 centavos de opinião, que o nome do canal vai ser 5 centavos de opinião, tá? E eu gostaria de pedir para vocês também que se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, tá? O que eu vou deixar aqui é basicamente a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, tudo bem, não tem problema, a gente não precisa brigar por isso, a gente só conversa sobre isso, dialogamos sobre isso, tudo bem? O cenário é o seguinte, as pessoas estão com medo, estão desesperadas, outras estão aflitas, outras estão tristes, e algumas estão felizes por conta do candidato escolhido, e ao meu ver, isso é normal. Talvez você esteja com medo da situação, talvez você esteja com medo do que há de vir, né? E talvez isso seja algo um pouco preocupante, até para dentro de você ou para dentro de nós mesmos. Então, vamos começar a analisar o contexto geral disso. Talvez não seja o candidato que você escolheu, né? Talvez seja o candidato que você estava com medo que voltasse ao poder. Infelizmente, é um medo meu também. Mas como cristão, hoje eu devo dizer para você que acalme-se, fique tranquilo. Reinos e reinos passarão sobre a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ah, mas eu estou com medo do que havia, a gente vai ser perseguido, nós cristãos vamos ser perseguidos. E se for verdade isso? E se você ser perseguido, você vai deixar de ser cristão por causa disso? Isso já está escrito na Bíblia, isso, que vai acontecer. Se vai ser agora, não sabemos. Se vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, também não sabemos quando será o fim premeditado que está escrito na Bíblia. Então acalme-se, continue orando, continue adorando a Deus. Porque talvez não venha nesse mandato, talvez não venha daqui 8 anos. Mas um dia talvez chegará. Então vocês têm que estar preparados para isso. Você tem que estar preparado para um possível fim do mundo, para uma possível perseguição ao cristão. Talvez não seja agora, mas talvez você que votou no candidato que conseguiu ser eleito, isso não aconteceu em 2002, nunca foi perseguido, os cristãos nunca foram perseguidos na época que ele estava sendo, que ele foi eleito, nunca aconteceu. O que eu tenho a dizer para você hoje, o meu medo maior hoje é abraçar as pautas de minorias e obrigar os cristãos a ser obrigados a seguir essas leis. Leis talvez criadas, eu digo assim. E o que isso mais me incomoda é isso. Talvez. Mas de que minorias eu estou falando? Estou falando da minoria LGBT, minoria de ideologia de gênero, entre outras mais. Obrigar talvez os cristãos a abraçar, mas ele não, o candidato que ganhou, nunca obrigou isso no seu tempo de 2002 até 2008, ele nunca obrigou isso, nunca aconteceu isso. É porque antigamente não existia isso. Antigamente não existia isso, né? Então é um pouco de preocupação. Mas você não deve parar de orar. Você talvez esteja com medo, talvez você esteja desesperado, mas se acalme. E também se prepare, porque a gente nunca sabe qual é o fim do mundo. A gente nunca sabe quando os cristãos vão começar a ser perseguidos. Isso quer dizer que você tem que estar preparado nesse exato momento. Reinos e reinos passarão, governos e governos passarão, mas a palavra de Deus que está determinada na sua vida não passará. E assim que um dia acontecer, não sei se vai ser ano que vem, ou daqui 10 anos, ou 20 anos, ou vai lá saber, só Deus sabe quando isso acontecer, quando os cristãos realmente serem perseguidos por serem cristãos, você não abaixa a sua cabeça. Porque quando chegar o momento
em que os cristãos serão perseguidos, você não deve baixar a sua cabeça. É uma preocupação, sim, é uma preocupação. Eu entendo essa preocupação. Mas nesse momento você tem que se acalmar e buscar a Deus, ore a Deus, ore por aqueles que vão governar. Sim, eu estou dizendo para você exatamente isso. Ore por aquele que vai governar o país. Ah, mas eu não gosto dele, eu odeio ele, sei lá o quê. Se você odeia alguém, o que agora eu tenho para te dizer é que revolte. Volte aos seus princípios da Bíblia, volte aos seus princípios de Deus, para que você não odeie ninguém. Porque se você está odiando alguém, se você está com o coração ferido e está acumulando muito ódio, você tem que voltar aos princípios. Está na hora de você voltar. Se você odeia alguém, você tem que voltar. Volte aos princípios, ore mais a Deus, peça perdão por alguma coisa, porque algo não está certo. Se você odeia alguém, algo não está certo. Legal? Vamos seguir adiante. Caso venha o próximo governo vinha obrigar os cristãos a abraçar certas pautas de minorias, como eu disse antes, se as pautas virem afingir os nossos princípios bíblicos, os nossos princípios da palavra de Deus, é a hora que nós não devemos obedecer. Porque a palavra de Deus está acima da lei dos homens. Jesus disse para nós respeitarmos a lei dos homens, sim, mas ele nunca disse se a lei dos homens sobressair a lei da palavra de Deus, obedeça a lei dos homens. Não, a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Se um dia chegar, não sei se vai ser nesse governo ou outro governo, chegar pautas para a gente obedecer que ferem a nossa palavra de ensino, a nossa palavra que nós seguimos, nós não seguimos. Ah, mas se eu for preso, você vai preso, nós vamos ser presos. Ah, mas se nós formos ser multados por nós não seguirmos a pauta, se estiver contaminando, se estiver fincando cortando a nossa palavra de inspiração, que é os nossos princípios, estivesse cortando, nós não obedecemos. Ponto final. Ah, mas se eu for ser morto por isso, a gente morre pela palavra de Deus, a gente morre por Cristo. E aí, tem a ver com isso. Tem a ver com Cristo, tem a ver com isso. Fique tranquilo. Porque talvez esse momento chegue agora. Talvez não. Continue orando, continue buscando a Deus, continue divulgando a palavra de Deus. Porque independente de quem está no governo, Deus está no governo da sua vida. É Deus no céu. E somente isso. Continue divulgando a palavra de Deus, continue trazendo mais mensagens, continue buscando mais. Porque não adianta você ficar com medo de tudo isso. Eu acho também que o inimigo não chegará com a arma na nossa cabeça pedindo para a gente se ajoelhar diante dele. Talvez em algum momento isso aconteça. Mas aos poucos você pode perceber que certas coisas vão sendo incluídas, meio que empurrando com a barriga dentro da igreja. Aceitação de uma coisa, aceite outra. Você pode ser o que você quiser. E Cristo vai te aceitar. Essa é a maior fake news já inventada hoje. Que você pode ser o que você quiser e pode seguir a Cristo. Mas amém? É só a minha opinião, tá? Fique tranquilo, continue buscando a Deus, continue adorando a Deus e sim, ore por aqueles que estão no governo, para que faça um bom governo, né? Para que não venha ter a corrupção como antigamente. Continue orando, ore por eles. Infelizmente, o outro candidato não ganhou. Para mim. Infelizmente para mim e para várias outras pessoas. Mas amém, isso é democracia. Isso é democracia. É a opção, fazer o quê? Isso acontece. Então, continue orando, continue buscando. Porque o seu principal governante é Jesus Cristo. E ele tem que estar findado em você. E se um dia acontecer, algum momento acontecer, que vai acontecer, isso está determinado em Apocalipse, isso vai acontecer. Que nós cristãos vamos ser perseguidos. Se for agora, se for depois, você tem que estar preparado, meu irmão. Você tem que estar preparado, tá? Amém? E um abraço. E se você gostou, deixa um joinha aqui, e se inscreve no canal, que a partir de alguns dias eu vou estar divulgando outras, não só sobre política, mas sim sobre a palavra de Deus e sobre alguns outros assuntos mais relevantes sobre o nosso cotidiano, tá?
Amém? E um abraço para você.